Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus, a todos que estão chegando no nosso Café com Deus e o pastor Lucas, trazendo sempre uma palavra de fé, de amor, esperança, uma palavra que edifica e transforma. Uma vez essa palavra sendo colocada em prática, há resultados, pois a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não importa qual seja o seu problema, não importa qual seja a situação que você venha passar, coloque a tua fé em ação, que Deus ele vai abençoar em o nome de Jesus. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. E é pela fé que nós vivemos, cremos e praticamos a palavra de Deus em nome de Jesus. Muito bom dia a todos, você que me acompanha pelo YouTube e ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se para que você venha receber conteúdos que vão abençoar e edificar a sua vida em nome do Senhor Jesus, tá certo? Você pode estar conosco em uma de nossas reuniões. Sábado, estamos vivendo o sábado do jejum das causas impossíveis, às 5 horas da tarde, em Indaial. Se você é de Indaial, esteja conosco nessa concentração de fé, poder, milagres, onde Deus há de manifestar o seu poder na vida de todos que ali chegarem, pisarem os pés naquele lugar. Também na nossa sede, domingo, 7 horas da manhã, em Ascurra, Rua Dom Pedro II, número 92, bairro Estação. Estamos vivendo o domingo da resposta. Venha buscar uma resposta de Deus para a sua vida, pois a Bíblia diz: invoca-me no dia da tua angústia e eu te responderei. Certamente Deus ele vai responder em nome de Jesus. Muito bom dia a todos que estão chegando aí no nosso Café com Deus e o pastor Lucas. Nós vamos com a canção, já eu volto com a palavra do seu coração em nome de Jesus. Um bom dia a todos. Me faz um carinho, me aquece em teus braços, me presta o teu ombro, para que eu possa chorar. Sem Jesus não sou nada, meu mundo é deserto, meu caminho é incerto, longe do Senhor. Se andei tão errante assim, é porque eu não sabia que o Senhor sofria por me ver assim. Já nem sei quantas vezes errei, mas jamais me esqueci da cruz, pois foi nela que eu disse ao Senhor: morreu por mim Jesus. Me faz um carinho,
teu ombro, para que eu possa chorar. Sem Jesus não sou nada. Meu mundo é deserto. Meu caminho é incerto. Longe do Senhor. Se andei tão errante assim, é porque eu não sabia. E o Senhor sofria por me ver assim. Já nem sei quantas vezes errei, mas jamais me esqueci da cruz, pois foi nela que um dia o Senhor morreu por mim, Jesus. Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas, que Deus abençoe essa terça-feira, que seja uma terça-feira abençoada, produtiva, cheia de bênçãos e de vitórias e de respostas de Deus, pois o próprio Deus diz: invoca-me no dia da tua angústia, que eu te responderei. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu que iria responder, ele vai responder. Deus, ele não pode anular ou revogar a sua palavra. Nós estamos vivendo o mês de agosto, mês da resposta, um mês que Deus, ele vai responder, assim como respondeu a Elias, Abraão, Isaque, Jacó, a todos aqueles que exercitaram a sua fé juntamente com a obra, pois a fé sem obra, ela é morta, é como um corpo sem alma, é como um carro sem combustível, está ali, mas não tem efeito nenhum. Não tendo obras, a fé ela é anulada. Por isso muitas pessoas não veem resultados na sua vida, porque a fé ela não pode existir sem as obras. As obras é que fazem a diferença, que fazem o mover de Deus sobre a nossa vida. Se eu creio em Deus, então eu tenho que ter fé para aceitar o Senhor Jesus, abandonar o pecado, me arrepender, descer as águas e nascer uma nova criatura. Isso é fé. Dizer que crê em Deus de boca para fora e continuar do mesmo jeito, com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos, isso chama-se religiosidade, isso chama-se tradição, doutrina, isso é hipocrisia. Mas quando nós agimos a nossa fé, então, juntamente com as obras, ela traz grandes resultados. É a pessoa que diz crer em Deus, mas ela não vai à igreja, porque ela diz que não precisa. A verdade é que a fé dela é inoperante. A fé dela não tem, podemos dizer, valor nenhum, porque é uma fé que coloca ela acomodada. A fé, ela só pode trazer resultado mediante as obras, as atitudes,
Abraão teve fé. Abraão teve fé para obedecer, mas também para pegar Isaque e colocar sobre o altar. A fé, juntamente com a obra, é a oferta, é o dízimo. A pessoa crê que Deus é dono do ouro e da prata, ela tem fé, sabe que Deus é dono da riqueza, mas ela não tem fé para devolver o dízimo, ela não tem fé para dar oferta. Tua fé, ela é morta. A tua fé não tem valor nenhum. Não pode mudar em nada na sua vida, porque a fé, ela tem que estar junto com as obras. E é sobre isso que eu quero falar nesse Café com Deus, rápido hoje, né? Hoje, terça-feira, diz assim, ó, Tiago 2,14, em nome de Jesus. E se você estava com a tua fé estacionada, estagnada, parada, a partir de hoje, comece a colocar junto com a sua fé as obras. Comece a colocar obras, comece a exercer, a praticar em nome de Jesus. Tiago capítulo 2, do versículo 14, diz assim: a fé sem obra é morta, a fé sem obra é morta. Então não adianta falar que crê se não muda. A palavra de Deus é quem faz com que a fé venha a ser operante dentro de nós. Ouvimos a palavra e praticamos. Juntamos a fé com as obras. Aquilo que nós ouvimos, colocamos em prática. Procuramos exercitar no nosso dia a dia, em obras. Então ele diz, a fé sem obra é morta. Isso está em Tiago, no Novo Testamento, porque as pessoas, elas têm mas é no Novo Testamento, aqui em Tiago, falando sobre as obras, sobre o sacrifício, sobre a entrega, a renúncia. É a obra. Então ele diz, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então veja que ele já começa a olhar. As pessoas dizem, mas você é salvo pela fé. Exato, só que só a fé não vai te salvar. A minha fé tem que ter uma atitude. A minha fé tem que ter obras. Eu, pela fé, aceitei o Senhor Jesus na minha vida. Pela fé, eu abandonei os vícios. Pela fé, eu renunciei à minha vontade, desci as águas, sepultei a velha criatura. Pela fé, eu deixei de ter uma religião, de viver uma fé natural e passei a viver uma fé sobrenatural. Passei a caminhar com a fé e com as obras. A fé vem pelo ouvir, a obra, o praticar. Então, quando eu estou praticando, eu estou exercitando a minha fé. Então, eu entendi. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Então, eu entendi que não bastava eu dizer que eu creio em Deus. Não basta eu dizer que eu acredito em Deus. Não, eu tenho que renunciar ao meu eu. Eu tenho que sepultar a velha criatura. Eu tenho que descer as águas e aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu entendi que só a fé de boca para fora não vale de nada. Muitas pessoas dizem, eu tenho fé. Que fé? A tua fé sem obra é morta. Quer dizer, o que um morto faz? Para que serve o morto? Para nada, só para ser enterrado. Só para ficar lá enterrado e parado. E é assim que a fé natural tem feito. Pessoas estão mortos na fé. De boca para fora dizem, eu tenho fé, mas não tem obras, não tem atitudes para abandonar o vício, não tem atitudes para se batizar nas águas, não tem atitude para ser um dizimista, para ser ofertante, não tem atitude. Diz crer em Deus, mas é uma crença falsa, é uma crença morta. Ou o Deus que ela serve também é morto. Ou o Deus que serve é um Deus também que não faz nada. Porque o Deus a qual Tiago está dizendo, é necessário a fé junto com as obras. E ele diz, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Está falando de salvação. Então, para minha salvação, eu preciso ter obras.
eu preciso praticar a palavra de Deus, eu preciso exercitar a palavra de Deus, eu preciso obedecer a palavra de Deus. Não basta só eu estar na igreja sendo ouvinte, eu tenho que ser praticante, tem que ter obras. E ele diz, se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados do alimento cotidiano, e qual dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo? Qual é o proveito disso? Quer dizer, qual é o proveito de eu falar? Eu tenho fé. Mas tem pessoas que vai chegar em algum momento que não vai precisar só de uma oração. Vai precisar de um alimento, vai precisar de uma roupa. Mas se eu falo, não, eu tenho fé, eu vou orar e Deus vai mudar a tua vida, vai ter algum proveito nessa minha oração? Não vai. Não vai. É óbvio que tem que ser inteligente. Tem muitos espertalhões que vêm até nós, que vêm até a igreja para tirar proveito. Então, por isso é bom você conhecer os espíritos. A Bíblia diz que é bom você provar o espírito, né? Provar o espírito para ver se aquilo de fato é. Por isso que a obra é importante. Mas se uma pessoa chega até mim e me pede, olha, eu estou passando fome, eu estou passando frio, e eu falo, não, tudo bem, eu vou orar por você, isso vai mudar. Não, naquele momento, eu preciso, além da oração, eu preciso aquecer aquela pessoa. Eu preciso alimentar aquela pessoa. Isso é a obra, é o amor. É o amor genuíno para com Deus. Isso é fé, não é caridade. Caridade quem faz é os espíritas. Caridade quem faz é aquele que está cheio de culpa e para tirar um pouco da culpa, dá cesta básica, faz isso, faz aquilo. Porém, ele anula a palavra de Deus. Ele não aceita as escrituras. Estamos falando daquele que pratica a palavra de Deus, como Jesus disse, que nós não devemos dar dízimo só da hortelã, com mim, não. Então eu faço isso, mas faço aquilo também. Quer dizer, eu faço as obras de Deus, dou a Deus o que é de Deus, dou a César o que é de César. E ele diz, 16, qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Quer dizer, qual é o proveito disso? Não tem proveito nenhum. Tem situações que a oração vai trazer um conforto, mas tem momentos que o que vai trazer um conforto é o alimento, é uma roupa, é um cobertor. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Se você tem fé, mas a tua fé é morta, você vem à igreja, você ouve, mas não pratica, a tua fé é morta. A tua fé é morta. E pior ainda, pior é aquele que não vem à igreja e diz eu creio em Deus, mas as obras que você faz não são de Deus, mas são do mundo, são do maligno. É a obra da mentira, a obra da falsidade, a obra do vício, a obra da traição. Então veja que obra você tem apresentado para Deus junto com a sua fé. E ele diz, mas alguém dirás, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras mostrarei a minha fé. É assim que funciona. Eu primeiro tenho que manifestar a obra, primeiro eu manifesto a atitude. Vou dar um exemplo. Nós sacrificamos algo para ter hoje a igreja aqui. Sem esse sacrifício nós não teríamos. Sem essa atitude, mas o que é isso? É a certeza de que Deus é na minha vida. É a certeza, eu pego aquilo que humanamente parecia ser importante para nós, e é importante, porque eu sempre falo que as pessoas, a pessoa ela cresce já pensando em ter uma casa, pensando em ter isso, e aí quando você fala, olha, eu vou pegar aquela casa que nós temos, a única que nós temos, e vamos sacrificar, vamos vender, vamos comprar um terreno e fazer uma igreja, vamos montar uma igreja. Isso é fé junto com a obra. Eu podia dizer, não, eu tenho fé, eu vou orar e Deus vai abençoar, alguém vai... Não, eu tenho que ser o primeiro a praticar as obras. Se eu creio, não importa se as pessoas não creem, mas eu creio, eu acredito, e Deus se agrada disso. Deus ele se agrada que eu tome o primeiro passo, que eu dê o primeiro passo, crendo que Ele é poderoso para dar continuidade. Então a pessoa ela está na igreja, ela quer prosperar, ela quer isso, mas ela não tem obras, ela não se batiza nas águas, ela não aceita as escrituras,
e diz: eu tenho fé. Que fé? Fé morta? Fé morta não resolve de nada. E diz: mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Eu mostro a minha fé com obras, não só em palavras, com atitudes que nós temos. E o homem de Deus, a mulher de Deus é assim. É você mostrando que você é de Deus, que você ama a palavra de Deus. Agora, olha só, você que diz que crê em Deus, o diabo também crê. O diabo também crê em Deus. Está aqui, ó, Tiago dizendo: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Você crê que Deus é um só? Ah, não, mas eu não creio em imagem, eu não creio nisso. Faz bem, porque até os demônios fazem isso. Até os demônios acreditam. Só que a diferença dos demônios para as pessoas é que os demônios, eles tremem diante de Deus. Diante de Deus eles caem de joelhos. Diante de Deus eles reconhecem que Ele é o Altíssimo. Enquanto o homem diz que crê, mas faz tudo errado. Os demônios, quando chegam na presença de Deus, diante de Deus, eles caem de joelho. Porque eles creem, sabem que existe só um Deus, que já estão condenados por esse Deus. Então, se você acha que você, só porque você crê, você já tem grande benefício, não, está aqui, os demônios também creem. Crer não significa que está salvo. Crer não significa ser de Deus. Os demônios também crêem, mas não praticam, não vivem, não amam a palavra de Deus, porque fazer a obra é amar a Deus, amar as Escrituras, obedecer a palavra de Deus. Então não adianta a pessoa dizer: eu tenho fé. Se você perguntar para qualquer pessoa, tem fé, vai dizer que tem fé. Mas até o diabo tem fé. Até o diabo. E o diabo confessa. O diabo, ele confessa e treme diante de Deus. Então veja que a tua fé não é extraordinária. O teu crer não faz importância nenhuma, porque talvez o crer de muitas pessoas é igual ao crer do diabo. Crê que existe um Deus, mas não faz a vontade dele. Não tem obras, não se batiza, não se converte, não abandona os erros, sabe? Não obedece à palavra, é resistente às Escrituras. Está aí. Então veja que até os demônios creem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obra é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado? Quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, quer dizer, Abraão foi justificado pela obra. A fé, ele acreditava, mas foi a obra que levou ele a colocar Isaac. Quer dizer, a obediência, obediência, obedecer. Fé juntamente com obediência. Fé juntamente com fidelidade. Fé juntamente com amor àquilo que Deus está pedindo. Então, quando a pessoa ela tem fé, só a fé não tem resultado. Mas se eu tenho fé, mas eu tenho atitudes, eu tenho obras. Então, Abraão, ele creu, Deus falou: pega Isaac. Ele pegou Isaac. Ele foi até o altar e colocou lá Isaac. Ele foi justificado por essa atitude. O Senhor se lembrou de mim. Conversa fiada, conversa fiada. Deus lembrou de Abraão quando Abraão botou Isaac no altar. Quando Abraão colocou Isaac, quando Abraão obedeceu, quando Abraão praticou aquilo que Deus havia falado. Deus vai se lembrar de você quando você descer as águas. Deus vai lembrar de você, Deus vai colocar o seu nome no livro da vida, o teu nome vai estar gravado na mão de Deus quando você descer as águas, quando você se arrepender, quando você abandonar o pecado, quando você começar a praticar a palavra de Deus. Então Deus, ele vai se lembrar de você como se lembrou de Ana. É assim que funciona. A fé sem obra é inoperante, é um carro sem combustível. Você pode ter na garagem um Camaro, você pode ter uma Lamborghini na garagem. Se não tem gasolina, esse carro não vai a lugar nenhum. Agora, se tem combustível, pode ser um Fusquinha, pode ser uma Brasília, pode ser o Chevetinho. Tem gasolina? Vai. A fé é assim. A fé, ela te leva a muitos lugares, mas junto com a obra, junto com o combustível, junto com a obediência, junto com a fidelidade, junto com o amor, junto com a esperança. Não foi por obras que Abraão foi
nosso pai justificado, quando ofereceu, recebeu sobre o altar o próprio filho Isaque, vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu as escrituras, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu em Deus. Então, quando Abraão obedeceu, levando Isaque para o altar, isso foi a justiça de Deus. Quando você vai para o altar, quando você se entrega no altar, quando você coloca a tua vida no altar, quando você apresenta as suas obras no altar, então você é justificado. Você é como Abraão. Você é justificado pela fé. Pela fé. E diz assim: foi chamado amigo de Deus. Por que ele foi chamado amigo de Deus? Por que Deus chamou Abraão de amigo? Porque Abraão não negou. Abraão não negou o pedido de Deus. Deus pede Isaque e Abraão não nega. Abraão, ele não foi egoísta. Não, esse aqui não dou, esse aqui é meu único filho. Não, esse aqui não, jamais. Me pede tudo menos esse. Abraão simplesmente obedeceu. Abraão, com a sua fé, colocou a obra em prática. E isso lhe imputou como amigo de Deus. Deus chama Abraão como seu amigo. Esse sim, você diz que é amigo de Deus, que crê em Deus, mas que amigo é esse? Que amigo é esse que não tem obras, não pratica? Ou é o amigo interesseiro que só quer tirar do outro amigo, que nem a sua vida coloca no altar. Você quer uma mudança na sua vida? Deixa de ter uma fé morta, começa a ter uma fé viva, coloca a tua vida no altar, começa a praticar a palavra de Deus, começa a crer, porque isso vai te justificar. Ah, pastor, nós vivemos pela graça. Eu estou lendo o Novo Testamento. Eu estou lendo em Tiago. Tiago está dizendo: olha, a fé sem obra é morta. Essa graça que o mundo oferece é uma desgraça para a vida do povo. Essa graça que não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo, isso é mentira. Isso aí é a maior artimanha do diabo para você ir para o inferno. Você que fica tentando achar uma desculpa: mas eu não preciso devolver dízimo, eu não preciso dar oferta, eu não preciso batizar nas águas. Olha, isso aí é uma artimanha do diabo para ceifar a tua alma. A fé sem obra é morta. Ou você tem ou você não tem. Ou você crê ou você não crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé sem obra é morta. Não adianta você falar que você crê em Deus se você não se batiza nas águas. Não adianta você falar que crê em Deus se você não abandona a velha criatura. Não adianta. O Senhor se lembrou de mim? O Senhor se lembrou de mim quando eu aceitei Ele como Senhor e Salvador da minha vida, quando eu passei a obedecer, quando eu passei a apresentar a minha vida em obras, não só em fé, não só de palavras, mas em atitudes, crendo nesse Deus. E ele diz: foi chamado amigo de Deus. Verificai que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então, olha, não, eu tenho fé. Que fé? Mas eu tenho fé. Não, tua fé tem obras. Você tem fé para prosperar? Eu tenho fé para prosperar, mas você não tem obras para ser dizimista, você não tem obras para ser ofertante. Você tem fé para ser salvo? Eu tenho fé que eu vou ser salvo. Você já se batizou nas águas? Você já desceu as águas? Você já sepultou a velha criatura? Não, mas eu tenho fé que Deus sabe meu coração. Deus não sabe. Deus, ele julga segundo as nossas obras. Ele diz: por suas palavras sereis condenados ou absolvido. Quer dizer, pelas suas obras. É aquilo que você pratica, não é aquilo que você fala. Não é aquilo que você fala, é o que você pratica. Falar, todo mundo fala. Jesus disse: muitos naquele dia dirão: Senhor, mas em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. E Jesus vai dizer: aparta de mim, porque não te conheço. Vocês falavam, mas não tinham obras. Vocês falavam que criam em mim, mas nunca aceitaram a minha palavra. Vocês falaram que tinham fé, mas nunca se renderam de fato. Nunca me obedeceram. Não desceram as águas, não abandonaram o pecado, não abandonaram os vícios, não abandonaram a mentira. Continuaram com mágoa, com ódio. Que fé é essa? A fé sem obra é inoperante. Então ele diz: de igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho?
Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Olha, você vê que o que faz a pessoa morrer? A falta do espírito. O espírito sai do corpo, aquele corpo não vale de mais nada. Aquele corpo não tem mais movimento, não tem mais pensamento, não tem mais nenhuma atitude. Por que ele está ali morto? Porque não tem espírito. Assim é a fé de quem não tem obras, assim é a fé de quem não pratica, assim é a fé de quem não desce as águas, assim é a fé de quem não fala do amor de Jesus, assim é a fé de quem não é dizimista, de quem não é ofertante, assim é a fé de quem não estende as mãos. É morta, não tem, não tem movimento nenhum, não tem reação nenhum. É uma fé morta. Tá ali, você vai no velório, tá lá o morto deitado. Mas se você chamar ele, não levanta. Está lá, porque não tem mais espírito. Assim é a fé da pessoa. Aí a pessoa está com a fé morta e ela pede para trazer existência alguma coisa e não vai trazer. Por quê? Porque não tem obras, tem que ter o espírito. A obra é o espírito. A obra é o combustível. A minha fé tem que estar junto com as minhas obras. Mais do que a fé, as minhas obras. Aí vem aquela palavra que diz, quem planta, colhe. Então, ele diz, que a fé sem obra é morta. A fé sem obra, ela é morta. Então, não adianta você falar que tem fé. Você tem que ter obras. É isso que vai fazer a diferença. Eu creio em Deus, poxa, eu creio. Então eu vou me batizar nas águas. Então, a partir de hoje, eu vou levar uma vida reta com Deus. Lá em 1 Coríntios, agora, olha só. Por que Abraão tinha obras? Porque Abraão tinha amor. Quem ama tem obras, quem ama tem atitude. Você vê, você pega um jovem e ele vai se casar e ele não tem nada. Ele não tem nada. Mas ele ama muito aquela moça, ele ama muito aquela mulher e ele vai se esforçar para fazer ela feliz. Então ele vai, as obras dele, ele vai sacrificar a sua vida. Ele vai sacrificar para poder dar àquela pessoa aquilo que ela merece. E com Deus é a mesma coisa. Olha só o que diz em 1 Coríntios. Assim permanecem agora esses três, fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O que fez Abraão sacrificar Isaque? As obras, sim, mas por que ele sacrificou? Pelo amor que ele tinha em Deus. Por que eu devo descer as águas? Pelo amor que eu tenho em Deus. Por que eu devo abandonar o pecado? Pelo amor que eu tenho em Deus. Por que eu devo ser dizimista? Pelo amor que eu tenho a Deus, a obra de Deus, a ganhar almas. Você consegue entender isso? Ou será que a tua fé continua sendo uma fé morta? Uma fé inoperante. Então veja que quando não tem amor, não tem obras. A obra é fé, amor e as obras, que é a esperança. A esperança faz você cumprir a palavra de Deus. Vamos falar com Deus? Preparei seu copo com água em nome de Jesus. Em nome de Jesus, preparei o seu copo com água. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, falamos de fé, falamos de obras, falamos de amor. Porque só quem tem amor à tua palavra é que tem obras para mostrar. Há muitas pessoas, meu Deus, que elas dizem ter fé e nesse momento até ora com a gente, mas a fé dela é morta, a fé dela é inoperante, não tem obras, é uma fé egoísta que é só vinde a mim. Mas há aquelas, meu Pai, aquelas que têm tido obras, e além das obras, o amor, meu Pai, amor à tua palavra. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor traga um resultado a essa fé operante, a essa fé, meu Deus, acompanhada por obras, por atitudes, por obediência, por amor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, alcança agora, meu Pai, o doente, o enfermo, o oprimido, o desanimado. Levanta, meu Pai, o que está caído, o que está prostrado.
Em o nome do Senhor Jesus, consagra, abençoa esse copo com água. Coloca nessa água o teu poder, a unção de cura, de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, meu Pai. Livre dessas dores, dores nos ossos, dores na coluna, nas pernas. Meu Deus, toca, meu Deus, com as tuas mãos poderosas. Em o nome do Senhor Jesus, eu digo essa doença, saia do corpo dessa pessoa. Eu digo essa miséria, saia da vida deste homem, dessa mulher, saia da empresa, dos negócios. Eu digo a esse vício maldito, saia da vida dessa pessoa. Em o nome do Senhor Jesus, eu digo essa inveja, essa macumba, caia por terra agora. Toda maldição, toda praga, em o nome de Jesus, manifesta, meu Deus, a tua glória e abre portas, meu Pai. Supre a necessidade do teu povo. Visita o que se encontra doente no leito de dor, no hospital, numa UTI, numa CTI, sedado, meu Pai, sobrevivendo por aparelhos. Que o teu Espírito, meu Pai, venha a ser derramado sobre essa vida, trazendo ela, meu Pai, a saúde, a vida, a paz, a alegria, a salvação. Pois eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, entrego tudo e todos nas tuas mãos, na certeza da vitória. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Beba dessa água em nome de Jesus. Seja curado. Fé tem que ter obras. Não adianta falar, eu creio. Não adianta falar. Tem que provar. Tem que provar. Tem que manifestar a fé. Tem que se entregar. Tem que descer as águas. Tem que se batizar. Ou você é salvo ou você é condenado. Seja salvo em nome de Jesus. Tá certo?